Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura do livro Saúde, um Novo Olhar, o livro do Dr. Renato Bertatti. Se alguém tiver o livro pode mostrar, por favor. Obrigada, Cleusa. Eu ainda não tenho. Muito obrigada. Hoje estamos sob orientação de Marcos Castro e muito obrigada, Marcos, pela sua dádiva, pela sua doação aqui ao grupo. A leitora vai ser a Regina e recordo que o encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Durante o encontro, o Marcos vai abrir algum espaço para responder a alguma questão, algum compartilhamento. Podem levantar a mão física ou levantar a mãozinha aqui das reações. Estejam à vontade. E vamos então dar início à leitura. Passo para você agora, Marcos. Muito boa noite, Manuela. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Sempre um momento bom, né, de estar juntos aqui para a gente compartilhar a leitura desse livro do Renato sobre a saúde. Então, fico muito feliz de estar aqui novamente para a gente seguir juntos nesse estudo. Se não tiver nenhuma pergunta do que ficou do nosso encontro passado, que foi o Renê, fique à vontade para prosseguir, Manuela. Ok, Regina, pode começar, por favor. Ok. O quanto é necessário que algo exista. O nosso corpo muitas vezes honra algo ou alguém do nosso sistema familiar através da doença, e nós deveríamos amar isso. Ao amarmos, com frequência a situação se resolve, não precisa continuar. Outras vezes, é mandatório que permaneça ou se alongue para mais uma geração, de forma a ser visto e honrado de modo mais profundo. Não sabemos o quanto é necessário que algo exista, apenas observamos situações mais e menos graves. Existem dinâmicas e sofrimentos que demandam ser honrados por um período mais longo que outras situações menos graves. Determinadas questões sistêmicas se diluem em uma ou duas gerações, enquanto outras, muito graves e impactantes, têm força para percorrer uma dezena de gerações. Não é possível classificar ou colocar todos os acontecimentos no mesmo nível de gravidade. Sabemos depois, pelo efeito. Da mesma forma, a cura pode acontecer de forma rápida e simples, ou precisar de muito mais tempo, às vezes até de mais de uma geração dentro daquele sistema. Os níveis de gravidade são totalmente diferentes nos aspectos sistêmicos, psicológicos e fisiológicos. Em cada um desses níveis de doença intercorrem graduações de intensidade e seriedade diretamente relacionadas à dimensão do fato original que a doença revela. Então, não podemos colocar tudo no mesmo nível ou considerar os acontecimentos como tendo o mesmo valor. Isso não é verdade. Existem situações mais graves e existem situações menos graves. Olhamos essas circunstâncias com o devido respeito à intensidade e ao peso pertinentes a cada família. Quando no olhar sistêmico para a doença se revelar que a pessoa está expiando algo, devemos aceitar. Está certo para aquela pessoa e não se deve tentar retirá-la disso. Querer arrancar algo dela significa o quê? Dizer para ela, certo, você não precisa mais sofrer por isso? O que significaria isso? Na alma, a pessoa sabe o quanto precisa viver aquilo. Então, cabe aos terapeutas e médicos respeitar isso totalmente. A expiação, quando a pessoa sofre por algo ou se pune por algo, está correta. É certo que seja assim. A linha limite.
Muitas doenças são um divisor de águas na vida de uma pessoa. Nossas atitudes nos conduzem a uma determinada direção na vida, e algumas vezes essa direção é a morte. A doença permeia esse movimento contínuo, querendo nos mostrar algo, de diversas maneiras e em diferentes níveis. De forma suave e amena, outras vezes de maneira muito séria, nossas experiências nos levam a um determinado ponto, tal qual uma linha limite, onde temos a opção de acordar e nos curarmos. Parece haver uma margem substancial, uma linha limite dramática, na qual a pessoa experimenta algo muito profundo e intenso. Se o indivíduo ultrapassa para muito além daquele ponto, deixa de existir a condição de volta. Por esse motivo, as linhas limites são perigosas. Além delas, com regularidade, não há mais volta. Todas as doenças são boas. Frequentemente as pessoas vêm até mim e falam das doenças como uma tragédia, algo horrível na família. Sempre digo que é o contrário. Todas as doenças são boas. Enquanto houver a vontade de eliminá-las, olhando para elas como um inimigo terrível, continuaremos excluindo e nos colocando contra aquilo que a doença serve. Está a serviço de pessoas e fatos, exatamente a atitude que perpetua e leva adiante as doenças dentro das famílias. As doenças estão a serviço do resgate, por isso devemos recebê-las sempre sorrindo, como uma oportunidade que se evidencia através da pessoa. Uma injustiça foi cometida e necessita ser corrigida para que o sistema familiar ganhe força. Quando a doença dura gerações, claramente mostra que há muito tempo a questão precisa ser vista, que há gerações algo quer ser recuperado. Querer se livrar da doença nos faz perder a chance de entendimento. A doença cumpre a sua função dentro de uma família quando aquilo a que está a serviço é visto naquela geração, é finalmente revelado. Quando aquilo que estava excluído agora foi incluído, aquele que tinha sido injustiçado agora foi honrado. A doença cumpre o seu propósito e geralmente perde a razão de ser quando não tem para quê continuar. E neste ponto, muitas vezes ocorrem os chamados milagres. E o verdadeiro milagre, a pessoa obtém a cura do sistema. Não existe mais aquele sofrimento. A atitude sistêmica envolvida em toda a situação promove a interrupção de uma dinâmica de muitas gerações. Todavia, essa atitude de entendimento e entrega requer dos indivíduos e das famílias um esforço muito grande. Primeiro, a coragem de olhar para algo maior, desconhecido. Segundo, vivenciar o amor em uma dimensão até então não vivida dentro daquela família. É preciso estender o amor para algo ou alguém que não se deseja, para além do meu desejo, uma vez que as doenças sistêmicas refletem o sofrimento de antepassados. É preciso amar o que é, exatamente como é. Quem consegue aceitar e amar o sintoma, geralmente ganha de presente a cura. Cada pessoa tem força suficiente para viver e acolher a sua história. Ok, Regina, vamos dar uma paradinha. Bom, no decorrer desse livro, com certeza nós vamos voltar muitas vezes nesse ponto, onde nós falamos de como olhar para a doença, né? Como olhar para os sintomas. E, na verdade, ter essa coragem de olhar. Porque o que se perde tantas vezes, né, na grande maioria das vezes, é essa chance de olhar. E essa chance de olhar é o que nos leva a ter um entendimento maior com relação àquele sintoma ou àquela doença, que está atrelada não de forma individual, de forma pessoal, mas que está atrelada a todo o sistema. Quem é ou o que é que está ainda excluído dentro desse sistema,
e que essa doença ou sintoma quer revelar, quer trazer essa mensagem. Então, nós vamos ver isso assim muitas vezes dentro desse livro, porque isso faz parte da dinâmica sistêmica e da maneira com que olhamos para a saúde e para também tudo que a saúde traz, aonde os sintomas e as doenças também estão por perto. É como se pudéssemos olhar para essa moeda, onde de um lado nós temos a saúde, de outro nós temos os sintomas e as doenças. Então, eles caminham juntos. Se vocês puderem perceber em si mesmos, vão ver quantas vezes, não é, no decorrer, ao longo da vida, assim, nós estamos saudáveis, talvez não assim completamente saudáveis, alguma coisinha ou outra, de repente algum sintoma aparece, alguma doença, e depois se vai. Talvez alguns são recorrentes, né? Muitos sintomas são recorrentes dentro do próprio sistema, o que nos mostra que essa mensagem está o tempo todo batendo a porta. Então, que doença é essa que vem se mostrando de geração em geração e que ainda não foi vista? E essa provocação, né, que fazemos sempre, assim, olha, todas as doenças são boas. Aí nós precisamos realmente ter essa coragem de nos abrir, né? Abrir para ver o que é que tem de bom, então, nessa doença, que aparentemente é algo que eu gostaria de me livrar de forma imediata. Porque geralmente a ação mais rápida que é feita é assim: Espera, deixa eu ver como eu me livro disso facilmente", né? Talvez qual é o remédio, qual é a pílula mágica que eu me livro disso. E aí nós vamos vendo que essa doença, esse sintoma talvez ali momentaneamente ceda, mas daqui a pouquinho ele volta novamente. Então é como se ficasse sempre batendo a porta: "Olha, quando é que você vai olhar de uma forma mais profunda para aquilo que nós falamos, a mensagem que essa doença quer trazer para todos nós?". Então nós vamos bater muito nesse ponto aí várias vezes, de diferentes maneiras, não é, com relação a esse olhar, para justamente assim verificar para onde é que essa doença leva dentro desse sistema. Antes de começar, eu vi aqui que esses tempos fiz um bate-papo com a Daniela Migliari sobre aquela série Uma Nova Mulher. Acho que muitos, quem assistiu daqui, que está aqui, levanta a mão só para eu ver. Imaginei, então muitos aqui já assistiram, e essa série ela traz, né, sobre a constelação familiar, e começa pela doença, né? A pessoa é levada até a constelação familiar por conta da doença. Então conversamos também um pouco sobre esse papel, e ali na série é muito legal para quem não assistiu, eu recomendo. Então hoje não vou dar spoiler aqui, porque a live foi cheia de spoiler mesmo, inclusive recomendamos que quem fosse assistir a live, tivesse assistido a série antes, mas justamente assim, a maneira com que a doença traz algo dentro do sistema. E aí depois nós vamos ver um pouco dessas consciências, né, isso é muito além da consciência pessoal, mas aí já traz uma outra consciência sistêmica ou mesmo espiritual, para onde isso serve dentro daquele coletivo. Então é algo muito mais abrangente, é um olhar muito mais amplo do que apenas o indivíduo de forma isolada. Então me desculpe se às vezes ficar repetitivo, e se tiverem dúvidas também, por favor, pergunte ou comentários, porque às vezes chama atenção isso, né? Como eu posso falar que a doença é boa? Esse sintoma, eu quero mais é me livrar disso logo. E como é que eu faço? A pessoa chega para você assim: olha, eu preciso me livrar disso. Eu não quero mais sofrer com relação a isso. Eu não quero mais ter essa dor com relação a esse sintoma ou essa doença. E cada vez mais que se quer fugir desse sintoma, tanto mais ele fica presente, tanto mais força ele ganha, porque, como eu disse, existe uma mensagem, muitas vezes para além de você mesmo, algo que vem para todo o sistema.
Ok? Marcos, tem o Ronaldo com a mãozinha levantada. Ótimo. Marcos, ok. Não, eu estava aqui pensando a respeito, né? A pessoa quer se livrar da doença ou se livrar do sintoma, né? Todo mundo associa a cura com a doença, que é eliminar a doença. E a cura, na realidade, ela está vinculada com a saúde, né? A pessoa tem a cura, ou, né, quando ela tem saúde efetiva, que é a saúde mental, emocional, né, física, mental, emocional e espiritual, né? E quando a pessoa vê isso através da constelação, através do movimento, e ela consegue entender essa dinâmica e buscar, ver o que está mostrando e ver o que precisa ser ressignificado ou olhado com amor, né? A pessoa vai caminhar na saúde e não na eliminação da doença, né? Porque a cura não é né? A cura está vinculada com a saúde e não com a doença. Porque às vezes, como você disse, a pessoa pode não ter nada ou aparentemente estar saudável, aparentemente, né? Mas se ela não tiver equilibrado nesses 4 campos, ela não vai ter saúde, né? Ela vai estar sem doença, né? Ou sem sintomas, né? Bem profunda essa questão. E eu poderia agregar algo, Ronaldo, para dizer para você assim que a cura, ela também vem desse olhar e desse acolhimento à doença. E não apenas à saúde, porque justamente, como eu disse assim, o que se deseja é, não, peraí, deixa eu ver o que é o bom, o que é o ruim. Ah, peraí, a saúde é boa, essa eu quero. A doença é ruim, essa eu não quero. Então essa eu me afasto. E não funciona dessa forma. E aí por isso que em alguns momentos nós falamos isso de você sorrir para esse sintoma. Isso exige de nós algo muito precioso e é realmente exigente, né? Será que é possível sorrir para esse sintoma, para essa doença? Falando dessa série, então, já que estava ali no começo, em algum momento o facilitador pergunta para aquela pessoa que está com câncer: você conseguiria agradecer a esse câncer? Imediatamente ela diz: não, claro que não, de forma alguma, até ser levada para um olhar bem mais amplo e abrangente, aonde ela começa a ter uma nova consciência, inclusive com relação a esse aspecto da doença dentro do seu sistema. Mas isso, como nós já falamos, não é fácil. Exige realmente de nós aquilo que chamamos assim o último, até onde você pode acolher tudo, tudo que vem e que está relacionado à cura, porque a doença também nos leva à cura. Ela leva em direção à cura. Se eu não estou enganado, tem algum ditado chinês assim que fala, como é o ditado? Ela fala de estarmos preparados para a doença e que a doença nos leva a esse caminho de cura, mas não sei exatamente o ditado. Depois eu procuro e passo isso para vocês. Então, esse olhar abrangente, tanto para a saúde quanto para a doença, que estão nesse caminhar juntos na vida e que também nos mostram a própria cura. Certo, Ronaldo? Certinho, Marco. Podemos continuar? Marcos, antes de continuar, eu gostava lembrei-me aqui de umas frases do Bert, em que ele falava que numa altura em que ele estava com uma dor no joelho, então ele diz mais ou menos assim,
para onde olha a dor do meu joelho. Portanto, aquela dor tem uma finalidade, não é? Então, a questão era para onde olhava a dor do joelho. E ele descobriu que era para o pai. Não sei se recorda. Sim, isso. E essa pergunta, essa maneira com que você traz, quando saímos um pouquinho, né, para onde essa pergunta nos leva, alcançamos já uma outra dimensão. Não é? É diferente de você olhar simplesmente para algo que está ali te incomodando e que você quer retirar, né, porque causa algum tipo de inquietação, dor ou sofrimento, e você agregar isso assim, para onde então essa dor aqui também olha? Aonde isso está também vinculado dentro do meu corpo? E então já começamos a ser conduzidos ou levados a um outro nível de consciência, mesmo que talvez racionalmente não se perceba ou não tenha a resposta, na alma um novo movimento se inicia, porque já começa a despertar alguma coisa do tipo assim: "Ah, isso aqui tem algo aqui que precisa ser olhado? E agora eu não sei nesse momento, mas existe algo aqui". E de repente as coisas podem ir se ampliando para você receber essa luz, essa mensagem em direção à própria cura. Até, muitas vezes, aonde essa doença pode permanecer, aonde ela pode ficar, a quem ela realmente pertence e que eu hoje não preciso mais levar isso comigo, mas sim soltá-la a quem ela está efetivamente vinculada. E o meu amor por essa pessoa começa a se expressar também de uma outra maneira, não mais através da dor, não mais através do sofrimento, do choro, mas sim através da alegria e dessa cura que vem para o meu corpo também físico. Não apenas essa cura física, mas também que vem e se mostra através do físico. E aí, para usar essa palavrinha, que muitas vezes vem aqui como honrar, né? Muitos usam essa palavrinha honrar dentro da constelação familiar. E como esse honrar, levar esse algo, esse emaranhamento adiante. E quando esse honrar pode se transformar nessa aceitação e nessa serenidade em soltar humildemente essa história. E aí sim, reverenciar essa história e seguir adiante com aquilo que lhe pertence, com a sua tarefa e com a sua missão dentro do sistema e na vida. Aí tudo ganha um outro significado. Obrigado, Manuel. Marcos, a Regina também tem a mãozinha levantada. Perdão, Regina, porque eu não reparei que tinha a sua mão levantada e coloquei a minha fala à frente da sua. Imagina, Manuela, tudo bem. Marcos, quando você começou a falar justamente desse parágrafo que ele fala que se deve receber a doença sorrindo, eu queria fazer esse registro do quanto que isso me toca e mexe comigo. Porque imaginar isso ou entrar nessa postura e nesse olhar parece uma questão só de escolha. Mas por exemplo, eu tenho uma sensibilidade muito grande à dor física. Eu costumo dizer que a dor emocional eu consigo lidar bem, mas a dor física eu tenho meu limiar de dor, que se diz, né? É muito pequeno. Então eu fico pensando como sorrir, não é? Olha que desafio imenso. Você dizia, bem, o sintoma me traz uma mensagem, vou para aquele lugar onde eu posso recebê-lo, posso acolhê-lo, mas enquanto isso dói em algum lugar, né?
para não falar de desconforto, de ficar hospitalizada, eu não fiquei, não tive doença nenhuma grave ainda aqui, até agora, mas só de pensar, né, eu fico pensando, meu Deus, como sorrir. Ótimo, Regina, ótimo. Como eu disse, né, isso exige mesmo de nós o último. E falando assim, parece algo tão simples, né? Ah, você olha para o sintoma, para a doença, atrás disso tem uma mensagem, e aí quando se decifra essa mensagem, tudo se dissolve e vamos viver felizes para sempre. Calma, né? Porque isso, nesse processo todo, não há nenhuma garantia de isenção às dores, às inquietações, ao próprio sintoma e doenças outras que possam surgir, porque elas estão presentes. Regina, só fala uma coisinha para mim, só para você ficar na minha tela. É que sumiu aqui você. Oi. Ótimo. É porque daí eu fico falando para você, porque alguma coisa, alguém apareceu. E nesse momento eu quero falar com você. Ok. E então, não estamos isentos, né, dessas dores, e quando nos colocamos dentro dessa dimensão muito corajosa, isso sim exige de nós essa dimensão muito corajosa para olhar, simplesmente olhar, porque quando eu vou também buscando algo, essa resposta imediata com relação ao sintoma ou à doença, ela se afasta. Ela se afasta porque fica esse algo mental ou racional, como se eu vou controlar aqui e descobrir logo o que é preciso e me livrar disso. No fundo, o que se está querendo é: eu quero me livrar de você o quanto antes, o mais rápido possível. E qual é a sensação dentro do meu corpo quando eu me coloco diante desse sintoma? Quando eu me coloco diante dessa doença, dessas sensações, me exponho a ela e talvez eu possa dizer simplesmente: por favor, por favor. Ao tocar nesse sintoma, ao tocar nessa doença, ao ser tocada no meu corpo físico e todas as demais dimensão dentro dessa humildade, desse respeito, onde eu possa dizer, por favor, porque em algum momento quantos já disseram, por favor, não me machuca, não me machuque, isso dói, isso tem um efeito ainda no meu corpo. E talvez agora, dentro desse por favor, eu possa me expor a tudo isso. Às vezes, nesse pequeno exercício, estou colocando uma gotinha aqui só, uma pequena gota, mas talvez uma respiração um pouco mais aliviada, e eu vou fazendo isso mais, 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 e aí de repente eu posso me entregar a isso. E nessa entrega, esse processo ganha uma dimensão espiritual diferente. A nossa alma reconhece isso. E você pode sentir experimentando isso no seu corpo, já que você disse que é sensível com o seu corpo já vai te dando algo, e é perceptível isso com você aqui, só de falar. E cada um pode experimentar isso, o nosso corpo fala, né? Por favor, porque cada um de nós tem algo. Se você for pensar em sintoma ou doença, não precisa ser uma doença grave ou algo que você esteja em uma fase terminal, né? Mas frequentemente temos algumas coisinhas aí no nosso dia a dia, algumas tensões, e aí nem sempre paramos e fazemos essa exposição, né? E nos colocamos nessa dimensão. Por favor, por favor. Eu quero deixar essa gotinha com você, Regina. Obrigada, Marcos. Eu que Eu, agradeço. eu sinto que isso é muito importante, é muito profundo, porque sempre fica quando se diz que estar nessa posição corajosamente, de verdade, pode abrir um espaço para a cura. No fundo, fica aquela expectativa, né, de fazer isso para a cura. E eu sinto que essa entrega, ela é tão profunda que é preciso conceber e reconhecer que talvez seja para ficar com essa doença e com esse sintoma, e que a cura não virá, mesmo assim.
E é essa postura que eu acho bastante desafiadora, né? É saber que não é uma receita, você se entrega, você vai lá, fica, né, fica amiga do sintoma, e aí, quer dizer, pode ser que isso signifique uma liberação, mas considere a possibilidade de ter que conviver com esse sintoma para sempre. Isso, isso que você traz de não ter essa intenção, não é? Não colocar isso, sobrepor essa intenção, essa é a nossa exigência, né? Porque, como você mesma disse, não sabemos até quando isso precisa permanecer, porque sim, muitas vezes precisa atravessar gerações para que, como eu disse antes, essa cura, que não é apenas individual, venha para todo o sistema. Ou seja, em tantos momentos, o sistema ainda precisa olhar para isso com amor, através de alguém que mostra esse sintoma ou essa doença. E aí, como você bem colocou, sair dessa expectativa de atingir algo, aqui realmente é se colocar, olhar de forma corajosa e se expor. E aí, por isso que eu coloquei até essa palavrinha, o por favor, porque isso requer de nós uma humildade tremenda. Requer de nós essa humildade perante esse sintoma e essa doença e o que ele quer nos mostrar, ou mostrar através de nós também para o sistema. Porque, Marcos, não gostaria de me alongar, mas isso é muito importante para mim. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, porque isso vai ao encontro daquela postura de concordar com os destinos também, não é? Porque agora, recentemente, o pai do meu filho faleceu e a história e o destino dele foi o de nunca se liberar dessa dor, em nome dessa mensagem para o sistema dele. Então, concordar é nessa dimensão que eu quero dizer, né? É concordar, sim, que isso talvez leve toda a vida dessa pessoa. Sim, e essa é outra palavrinha mágica, né? O sim. Esse assentimento com tudo o que se mostra, né? Sim, à história, ao destino, né? Poder dizer esse sim e quantas vezes também as pessoas se colocam nessa dimensão da doença, inclusive para proteger outros do sistema daquele mesmo emaranhamento, daquele mesmo sintoma. Então nós não sabemos, né? Não fiquem também com isso gravado agora, isso vai seguir para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, porque às vezes justamente era essa a mensagem com quem deveria permanecer e ficar para se encerrar sistemicamente um papel da doença. Então, se colocar nessa posição de não saber e sequer querer saber, apenas se expondo, com certeza é o caminho que vai trazer uma maior serenidade. E aí, aquilo que eu disse, né? Essa doença ou sintoma fica também com aquele com quem deve ficar. Então, eu já vi tantos casos em constelações em que, é claro, os filhos e depois as próximas gerações se colocam, né, para levar isso pelos pais ou por outros. Vocês já estão cansados de ver isso. E de repente, quando nós podemos olhar lá atrás, e também esse sintoma pode encontrar lá atrás alguém de quem havia se perdido, porque outro veio e levou isso adiante, no intuito de que, olha, não gostaria que você sofresse, mas veja o quanto isso é cego, o quanto isso leva dor dentro do sistema. E aí você também precisa soltar até essa sua própria importância, porque está fazendo algo grande dentro do sistema. Veja como isso é também, de um outro lado, uma arrogância de querer fazer algo grande dentro do sistema na dor, no sofrimento, no sintoma, levando isso adiante, quando a maneira de honrar é justamente você deixar que esse sintoma ou essa doença encontre aquele aonde ele deve ficar. E você, a partir de agora, viver a sua vida.
Não é fácil para alguns simplesmente dizer a partir de agora, eu vivo a minha vida e vivo intensamente essa vida, com tudo que recebi. E aí podemos verificar como isso acontece em nós. Essa também é uma decisão que exige coragem. Viver intensamente a vida dentro da saúde de tudo que ela traz. Ou seja, como Bert Hellinger nos dizia, para uma grande felicidade, sempre é preciso uma grande coragem. É verdade. Obrigado, Regina. Eu também respiro aqui, tá? Quando eu vou falando aqui, porque eu também vou vivenciando tudo isso aqui em mim, no meu corpo. E sabe, Marcos, vou ter que compartilhar uma percepção que eu tive agora. A gente costuma dizer essas coisas, né? Que a gente aprendeu, que a gente lê tantas vezes, mas o que você me trouxe agora abriu, assim, foi o golfinho aquele que saltou. Realmente havia uma expectativa de que, como o pai do meu filho teve um processo muito longo de alcoolismo e de depressão, de muita tristeza, estavam morando numa casa toda, né, toda escura, com muita sujeira, aquele nível assim bem triste, né? E havia uma expectativa de que o meu filho ficasse preso nisso, né? Esteve muito tempo longe do pai e quando o encontrou, em seguida o pai faleceu. E olha que você me trouxe aquilo que eu já disse tantas vezes e que agora eu estou entendendo. Aquela pessoa protegeu tantos do sistema de terem que viver aquela dor e o movimento do meu filho foi justamente de um florescer. Então, ele está podendo viver a dor, né, da perda do pai, aquela tristeza serena, né? Aquela tristeza profunda, que não tem o drama, mas que tem aquele amadurecimento, e ele transformou aquela casa escura e suja, ele mesmo, com as mãos dele, numa casa arejada, iluminada, honrando não só o pai, como a avó e a família paterna. E você me trouxe agora essa clareza que eu mesma não tinha percebido. Por que ele ficou tão bem, né? Ficou bem porque ele foi protegido pelo pai. Isso, isso. E aí qual o olhar também, né, que a mãe desse filho, essa que, né, um dia esteve junto ali, a companheira, pode ter desse homem? Porque sai de um olhar de onde via uma grande fraqueza, um homem fraco, para um olhar de quanta coragem esse homem teve e o que ele pôde fazer por todo o sistema. Quanto amor! No fundo, estamos falando de amor. E se essa mulher olha para esse homem dessa maneira, como é que o filho olha agora para o próprio pai também? O filho também sabe que teve um pai forte e não alguém que fracassou, como superficialmente pode ter esse olhar em quantas famílias é visto dessa maneira. Eu não estou dizendo que sempre acontece assim, mas hoje para você sim eu deixo isso, porque justamente essa, quando falava dessa coragem era como esse homem teve coragem. E aí, agora, cabe a nós respeitar, dentro das ordens, né, que nós falamos da ajuda, essas circunstâncias que são especiais, tão especiais, porque isso não vai mudar. O que aconteceu, esses fatos que aconteceram, são circunstâncias especiais que agora eu trago para dentro do meu coração. E aí, essa mulher olha para esse homem, agora de uma outra maneira, e esse filho também fica livre, inclusive, para viver esse luto da maneira que ele encontra. E aí vem de novo, hoje eu vou bater nessa tecla, o honrar o pai. E o honrar o pai não vai ser repetir o comportamento do pai, mas vai ser fazer algo de bom também por esse pai, que foi uma pessoa forte e corajosa dentro do sistema, da maneira dele, da maneira inclusive com que o sistema
pôde mostrar a todos que pertencem. Muito obrigada, Marcos. Profundamente obrigada. Obrigado, Regina. Vamos continuar? Mais um pouquinho. Deixa eu ver se a Manuela tem mais alguma pergunta, Manuela? Sim, Marcos, tem aqui no chat Maria Teresa que diz: estou aqui a conversar com a minha diabetes de 3 gerações. Obrigado. E colocou um coraçãozinho. E a Vera Lúcia também diz assim: verdade, Marcos. Essa ex-esposa mudou o seu olhar no coração dela e houve a transformação e o filho recebe essa graça. E a Antônia Peralta também diz: é lindo isso, muito emocionada. Quanto despertar. Esse livro, então você já percebeu que nossos encontros são diferentes, né? Porque aí a gente cai bem aí na constelação familiar. Do livro anterior a gente tinha alguma coisa também que poderia ser definida na própria razão. Esse daqui já é um convite para essas águas mais profundas. E quando a Maria Teresa, né, fala que está a conversar com diabetes, assim, olha que passo mais lindo, porque você já está olhando dentro da sua maneira, do seu modo, encontrar esse olhar carinhoso. Isso eu falo porque é exigente encontrar esse olhar amoroso. Quando o Hellinger fala para nós dessa dimensão espiritual, dessa consciência espiritual, e nós vamos ver aqui também mais adiante, ele vem dizendo, né, essa consciência, ela não exclui nada, nada, né? É totalmente ampla, voltado para a própria vida, essa amplidão que é a própria vida e tudo que ela nos traz. E então você também olhar com esse olhar benevolente, porque dentro dessa consciência se olha com essa benevolência a todos. Então você começa a olhar de forma benevolente para você mesma, para você mesmo, com tudo o que você apresenta, inclusive os sintomas, as doenças. Veja se você é capaz de olhar com benevolência para você mesma, para você mesmo, com esses sintomas também, com a doença também. E aí é olhar para tudo dentro de você. E esse tudo dentro de você tem, além dos sintomas e da doença, também a cura e a saúde. Vamos somente olhar e ampliar esse nosso olhar. E aí talvez a gente encontre algo para nós mesmos. Quando ela diz assim, estou aqui conversando, isso, fique você com você mesma, com a diabetes, com os sintomas, e isso vai talvez te levar além. E aí cada dia uma compreensãozinha um pouquinho nova, um pouquinho mais, e aí você vai também se direcionando para qual é esse próximo passo que isso quer te mostrar. Então fique presente, converse, vale a pena. Vale a pena você manter essa sua presença dentro desse olhar. Obrigado, Manuel. Maria Teresa agradece muito e muito obrigada, Marcos. Vamos mais um pouquinho? O médico sistêmico. Acredito que o médico, terapeuta ou ajudador sistêmico deveria, antes de mais nada, se despedir da pessoa técnica que é para se tornar um ser humano. Adquirimos, como médicos e terapeutas, vários conhecimentos, técnicas e instrumentos. Isso tudo devemos deixar lá no armário da nossa alma. Diante da pessoa que nos procura, em primeiro lugar, precisa estar um ser humano diante de outro ser humano, entregue a sentir o outro e se deixar tocar pela presença e a alma do outro. Uma boa postura para o médico, a princípio, seria buscar ser bastante humano, antes de se tornar um perito. Nos meus atendimentos, me conecto com o outro sem medo. Sinto confiança plena
e simplesmente aguardo, até que, de súbito, a totalidade de ações e os recursos necessários simplesmente se apresentam um a um. Os recursos e conhecimentos ficam disponíveis na minha alma e no campo sistêmico. Só preciso aguardar. Todos os conhecimentos que possuo, que são úteis, estão lá, em algum lugar. A forma tradicional de se obter conhecimentos pela ciência, A forma tradicional de se obter conhecimentos pela ciência, escolas, universidades, laboratórios, aprendizados contínuos, codificações, leituras. Porém, todo este esforço está sempre muito atrás, porque, para ser incorporado, é indispensável que o conhecimento seja provado e validado antes de incorporado na prática. Bert Hellinger percebeu uma nova forma de acessarmos esse conhecimento irrestrito, que pertence ao mundo e que qualquer pessoa pode acessar. É uma nova forma de saber, uma nova ciência, que se revela através da conexão com o outro. Faço isso e subitamente sei muito sobre o outro. Assim como, na colocação de uma constelação familiar, os representantes sabem muito sobre quem eles representam, ainda que ninguém se conheça, mas imediatamente um sabe o necessário sobre o outro. Surge uma nova forma de saber simultâneo, disponível a um ser humano que não é acessada de maneira técnica. Novas atitudes. O médico sistêmico adota uma atitude totalmente diferente daquela de um médico habitual. Fica de acordo com a doença, não quer curar, nem se preocupa em retirar o cliente daquela situação. Ao contrário, quer que permaneçam na situação até ambos compreenderem algo, seguro de que está tudo certo assim e que, quando não for mais necessária, a doença irá embora. O médico sistêmico tem confiança plena. Isso exige uma atitude humilde e corajosa do ajudador. Quando o cliente chega, fico a favor da situação, sem medo, e confiando que, se ela existe, está certa. Geralmente constato que, no instante em que minha atitude chega àquela pessoa e àquele campo, com frequência me é revelado. Recebo a revelação de o que está acontecendo, de maneira a identificar o tratamento. Sei o que é fisiológico e não requer constelação, por exemplo. Uma atitude resoluta que muitas vezes presenteia o médico e o cliente, descortinando caminhos e curas improváveis, não porque o médico, o terapeuta ou o cliente desejam isso, mas simplesmente porque algo se completou, ficou desnecessário. O ajudador. Ok, Regina, vamos parar um pouquinho. Que eu vou compartilhar com vocês aqui essa parte do médico. Eu me lembrei de um médico que uma vez participou de um workshop nosso, e esse médico, ele também fazia perícias para a gente lá no local onde eu trabalho. E aí eu tinha contato, então, com os laudos que ele fazia, né? E, de repente, um dia ele participou do workshop, ele participou de mais um, né? Veio também, quis ser constelado. E aí foi muito interessante. Primeiro, uma vez, depois o depoimento dele, né? Que ele dizia, olha, como médico, né, o que eu fui orientado dentro dos meus estudos era justamente assim, olha, eu tinha uma dor aqui no braço, para essa dor eu tenho esse protocolo, para dor na cabeça eu tenho esse protocolo, talvez esse medicamento, essa droga, isso, né? E de repente eu venho aqui e me deparo com esse olhar para o ser humano. E o Renato fala isso aqui, né? Jung falava para nós, né, ao tocar uma alma humana, seja apenas essa alma humana também. Então, entrar nessa sintonia através da alma, essa conexão muito mais profunda, o médico ganha muito dentro desse campo, com o seu conhecimento técnico, científico, adquirido lá nos bancos da medicina, mas também pode integrar essa possibilidade de se conectar com esse outro dessa maneira. E ao se conectar com esse outro, dentro dessa sintonia,
outras informações, outras revelações, outros recursos também surgem. E aí esse médico então falava assim: aqui eu aprendi a olhar o ser humano, a olhar para o ser humano. E o que eu vi? O que eu vi lá no reflexo, no trabalho lá da justiça, o laudo dele era outro. Era completamente diferente, um laudo técnico, que ele tinha que fazer um laudo técnico, como um médico especialista dentro da Justiça Federal, era outra forma de se fazer. E por quê? Porque nos atendimentos dele, ele começou a olhar o ser humano que tantas vezes ele tinha perdido de vista. Então veja quanta preciosidade ganhamos, né, quando entramos em contato e também nos permitimos entrar dentro dessa conexão bem mais profunda, para além apenas do conhecimento técnico-científico, que é muito importante. Mas que também pode ganhar outros contornos, outras percepções e compreensões. Então, quando ele falou essa parte aqui, me veio claramente a imagem desse médico, né? E ele desempenhava, acho que agora ele está até aposentado, um médico muito importante, um chefe de departamento da faculdade aqui em Botucatu nós temos a Unesp, que é uma boa faculdade, referência em medicina. Então, para esse médico se colocar nessa dimensão é um presente, né? Quando eu me alegro muito quando eu vejo que os médicos também se colocam juntos com esses novos conhecimentos, esses novos saberes e recursos que só auxiliam para obter o que nós falamos sempre de saúde de uma forma integral. Esse foi só um exemplo para compartilhar com vocês aqui. E que acontece muito, tá? Ainda bem. Mas também aproveitando para trazer aí na série, uma das personagens é a médica, e eu gostei muito dessa médica, porque os questionamentos que ela traz dentro daquela série, para quem não assistiu, assistam, são justamente questionamentos, né, que são levados aí no nosso dia a dia da constelação familiar. Então, é muito legal de trazer essas questões, de olhar para essas questões e de como isso exige, especialmente de um médico, quando se está tratando do tema doença, se abrir para esses novos recursos. Quem não assistiu, assista aí, porque vale a pena ver os questionamentos da personagem Ada na série Uma Nova Mulher. Ah, alguém colocou o nome aqui, ó, Ada. Marcos tem a Vera Lúcia com a mão levantada. A Vera Lúcia quer abrir o seu microfone. Ok. Marcos, já 2 vezes que eu quero falar com vocês, com o grupo. A primeira questão que eu ia falar sobre, eu resolvi que eu vou colocar em prática, e depois eu vou contar os resultados. Porque é a minha irmã que não está bem, então colocar para ela tudo que você está falando hoje, que nós estamos aprendendo hoje, para a gente olhar para essa doença de uma outra forma. E aí vou ver com ela, depois eu conto para o grupo. Outra coisa é você falando dessa série, né? Quem não assistiu, vou contar o final, né? A pessoa que tinha o câncer volta a ficar com o câncer, né? Então, fica parecendo que quando aquele segredo é revelado, volta a dor. E eu penso que não é assim, né? Na constelação, quando há uma cura, há uma cura. Então, ela foi curada e depois ela voltou para ter o câncer. Não é uma coisa que não faz sentido? O que você ou vocês acham? Eu fiquei cuidando o tempo todo aqui para não dar o spoiler, assim, né? A Vera veio e já jogou tudo aí para quem quiser. Bom, vamos lá. Só fazendo disso
algo descontraído aí, leve. Vera, a primeira coisa, nós precisamos, como olhamos para os nossos irmãos ou para aqueles que estão próximos a nós e que estão experimentando algum sintoma, alguma doença, porque veja que isso não fica ali apenas em um membro só da família, estamos também em conexão, em ressonância. E aí, quando você falava assim, justamente trazendo aquilo que falei anteriormente para a Regina, e ficando nisso com confiança, como eu olho para essa minha irmã, também com confiança. Com confiança. E que tipo de confiança é essa? De que ela também pode lidar com isso? Porque tantas vezes o que acontece é justamente assim, eu vou agora lá ensinar a minha irmã, ou ensinar a minha mãe, ou meu pai, ou meu ente querido, de como é que ele deve fazer agora para se curar. Vai dar certo isso? Não vai. E Não vai. talvez ela se afaste ainda mais de você, porque isso pode cair em uma arrogância na alma. É preciso muito cuidado para você mostrar algo, então, para sua irmã. Mas o primeiro passo, antes de você mostrar algo, eu convidaria a você olhar para a sua irmã com confiança. Se você realmente pode dizer para você mesmo assim, minha irmã, eu confio que você pode dar conta de tudo isso. Talvez Verdade. isso já te leve para uma outra maneira de se aproximar dela e dizer algo, se é que você precisa dizer algo. Porque aí nós vamos cair naquela concordância, naquela exigência última a nós mesmos com relação ao sintoma ou à doença que está ali na sua irmã, mas que talvez pode se apresentar em outro também dentro do sistema. E aí é a nossa humildade e o nosso respeito dentro daquilo que se mostra no sistema e também pelo outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à série, a série eu vou falar para os outros. Bom, primeiro, né, vamos colocar aqui que é uma série, então a maneira com que é colocado aquilo ali, a constelação, nós sabemos assim que ela pode ser de diferentes formas, né? Nós sabemos que hoje não se precisa falar dentro de uma constelação, mas na série nós precisamos mostrar isso, né? Era preciso mostrar isso de alguma forma e como vem esse processo. Eu te convido a assistir em algum ponto novamente isso, porque eu vou só falar da postura do facilitador. Com relação à cura da doença e tudo mais, o facilitador jamais falou para ela parar com a medicação. Aí eu vou dar outro spoiler, só porque a Vera trouxe. Porque ela resolveu parar com a medicação. Ela parou com a medicação que lhe era devida e própria. E aí, isso é muito legal, e eu espero que venha uma segunda temporada, porque histórias para a segunda temporada nós temos muitas, mas é muito legal para que a pessoa saiba que existem campos diferentes de atuação em relação a essa cura. Esse campo próprio da ciência, da medicina, técnico, e esse outro campo espiritual da alma, que também pode vir e favorecer algo, como sim realmente favoreceu aquela mulher. Agora, até na constelação dela, o facilitador fala assim: ainda existe algo aqui, porém eu vou deixar dessa forma, porque no momento certo, isso pode se apresentar para você. Então, mais um ponto ainda tinha ali, visível, mas que não era para ser falado, dito ou feito naquela oportunidade, ou seja, nada estava concluído, resolvido. E aí por isso que nós, facilitadores também, quando acompanhamos esses clientes, a nossa responsabilidade também dessa orientação para que não se passe uma falsa ilusão ou esperança, como queiram, de que essa cura já aconteceu, de que agora você não precisa fazer mais nada. Não é assim.
sempre exige algo de nós. Então, precisamos saber o que é que exige de nós e qual é a nossa decisão com relação a tudo isso. Nesse aspecto importante que você trouxe, Vera, existe na própria série essa indicação e que o facilitador deixa bem claro: eu não disse para ela parar com os remédios. E aí ela assumiu algo por si mesma. E se vier a segunda temporada, certamente esse vai ser um desdobramento, é uma história que ficou incompleta ali na primeira temporada. Tudo bem assim? Tudo bem assim, tá ótimo. Vou Obrigado. olhar com outros olhos. Obrigado, Vera. Obrigada também. Manuela? Marcos Você- tem aqui a Mara também com a mãozinha levantada. Oi, Marcos, boa noite. Oi, Mara. Voltando a falar um pouquinho da série, né? Eu vi uma entrevista com o João Garriga e ele justamente ele falou o mesmo que você comentou agora, né? A gente não pode passar essa imagem que a série passou, que a constelação cura tudo, né? Então ele falou que ele fica com um certo receio, porque você vê que muitos, né, que assistiram tiveram até essa curiosidade, né, de estar fazendo esse movimento, né, essa constelação. E isso serve, né, para a gente estar repensando na nossa postura o tempo todo, né? Igual eu trabalho com crianças, né, adolescentes, sou professora, e muitas vezes eu via muitas questões que passava com alguns alunos que eu queria muito resolver, né? Assim, queria ajudar de alguma forma, nem que fosse com uma palavra, mas quando a gente está no nosso lugar, né, e a gente fala, não, você dá conta, né, de passar por isso, às vezes a pessoa ela tem que passar por isso, é um processo, né? E que muitas vezes a gente querendo ajudar, porque o ajudador, né, o constelador tem muito isso, de ajudador, né? E aí a gente quer, às vezes, até impedir, né, o outro de passar nesse processo, né? Então, assim, o que ela teve que passar no processo, né, para ela achar que ela não precisava até tomar mais a medicação, né? Então, ela se sentiu totalmente curada. Mas aí serve para a gente também estar refletindo, né? Que são as nossas ações, né? Que tem que estar sempre se policiando. Como hoje, por exemplo, eu tenho um caso de uma aluna que ela sofre violência doméstica, né? Tanto pela mãe como pelo padrasto. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim: engraçado, as mulheres da minha família sofrem muito. Todas apanhavam. Minha avó apanhava do meu avô, minha mãe apanhava do meu pai, e agora eu apanho dos dois, né? E aí, quando eu falei para ela que ela podia, né, deixar isso com as avós e pensar um pouquinho nessa avó, eu simplesmente falei assim, ela parou de chorar e ela falou assim, nossa, ficou tão leve agora, e foi embora. Então, assim, eu não fiz só um comentário com ela, mas que vem, assim, uma informação tão rápida, né? E eu falei, como é rico, né, essa terapia. Por isso que eu falo que a gente se apaixona cada vez mais, né? E quando vem uma série, assim, que explica ainda mais como funciona, aí todo mundo, né, tirou aquele rótulo do que era a constelação, veio só para agregar. Obrigada. Sim, obrigado, Mara. Eu também gostei muito da maneira com que foi mostrado ali na série. Claro que, como você disse, assim, quem assistiu só o primeiro capítulo e aí fica naquela empolgação, nossa, eu vou ali, vou fazer o que eles chamam de expansão da família de origem e tudo se resolve, descubro rapidamente, né, a mensagem e tudo num passe de mágica se resolve. Não é assim. Tanto que existem desdobramentos e em alguns momentos na própria série, aqueles que submeteram o processo falaram, não, mas tá tudo pior. Tá tudo pior na minha vida. Olha o que aconteceu, olha o que está acontecendo agora, né? Eu tinha uma vida ali assim, 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 agora tudo parece que virou de cabeça para baixo, porque as coisas se movimentam bastante, né? Então, sutilmente, a série também vai passando, porque eu acredito que
pode ser que venha outra temporada aí pela frente, né? Então, nada muito completo ainda nessa primeira temporada. Mas eu gostei da forma com que foi passado, gostei da forma com que o facilitador ali conduziu os processos, né? Como ele também tem as suas questões, e nós temos também as nossas questões, e vamos ver como isso vai se desenrolar. Estou torcendo para que venha essa segunda temporada. E com relação a essa sua postura de se colocar com um passinho atrás, respeitar, né, aquilo que a gente chamou hoje dessas circunstâncias especiais que acontecem, de sair desse olhar, né, de dó, de pena, ou de que ela precisa fazer algo imediatamente diferente, mas sim que ela pode assim se desvincular disso, essa criança, olhando para a avó sendo apenas avó, olhando para a mãe sendo apenas a mãe, e que ela possa também seguir o seu caminho sem precisar estar emaranhada nesse contexto que permeia ainda dentro do sistema. Porque qual é a mensagem que fica por baixo disso? Assim, nossa, minha avó apanhava, minha mãe apanhava, e eu também amo e vou apanhar também, e me coloco à disposição para isso. Claro que inconscientemente. Assim como se colocam inconscientemente, minha avó tinha uma doença, minha mãe tinha a mesma doença, e eu também me coloco à disposição para ter a mesma doença, inconscientemente. E de repente você pode perceber que a sua avó pode ser a sua avó, a sua mãe pode ser a sua mãe, e você pode ser você mesma. E aí se desgruda desse destino, desse emaranhamento, daquilo que pertence ao outro. Dentro da constelação familiar, isso é uma chave, onde você pode se desvincular desse outro e amar de uma forma tão profunda, mas que não precise levar esse peso, ou essa dor, ou esse sofrimento, que também é do outro. E aí sim, podemos voltar naquela palavrinha de honrar e seguir adiante com esse outro no meu coração, de uma outra forma. Uma outra forma, bem mais clara, amável e respeitosa. Obrigado, Mar. Manuela, já viu, né? Se deixar. Não tem mais ninguém, não estou a ver mais ninguém com a mão levantada. A Andressa agradece os ensinamentos do Marcos. A Maria Teresa diz aqui que é saber integrar a espiritualidade na matéria. Marcos, não sei se quer dar continuidade à leitura ou se ficamos hoje por aqui. Ficamos, né? Porque senão, que horas já são aí para você? Senão você não vai dormir, é madrugada já. Vamos ficar, porque daí eu deixo, o Renê não fala isso, as questões difíceis, olha, as questões difíceis vocês deixam para a próxima aula para o Renê, então. E eu vou levar para ele. Isso. Isso mesmo. Ok. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, professor. Hoje senti isto também como uma aula. Muito obrigada em meu nome e certamente em nome de todos por esta entrega, por esta dádiva. Muito obrigada, Regina, pela sua leitura. Obrigada a todos pela vossa presença e colaboração. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Espero que fiquem todos bem e até terça, se Deus quiser. Obrigada. Ótima noite. Pessoal, um beijo no coração. Até a próxima. Beijinho, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Licença. Boa noite, gratidão. Boa noite, beijinho.